Boa noite a todos. Bem-vindos novamente. Eu tô aqui na luta para ajeitar o estúdio. Muito difícil esse negócio de ser artista. Acho que agora vai. Hoje é o nosso último encontro síncrono. Semana que vem é uma semana dedicada a vocês realizarem os trabalhos, as atividades de recuperação ou alguma coisa que está atrasado, tá? Então, semana que vem a gente não tem encontro síncrono, tá bom? Esse nosso encontro de quinta-feira a gente não tem na próxima semana. Certo? A gente volta a se encontrar no módulo 3, se ainda a gente estiver estudando nesse sistema de à distância, tá? O módulo 2, ele ainda continua sendo nesse sistema, e o módulo 3 a gente não sabe ainda, tá? Nós estamos aguardando as orientações do MEC e as orientações da reitoria. Tá bom? Diga, Gilberto. Professor, no caso, as suas atividades vão ser só duas, só agora do encontro síncrono, né? Aí depois, no caso, vai ter do encontro assíncrono, vai ter mais atividades, a gente vai ter que continuar entrando, né, na plataforma do Moodle, né? Mas a última atividade que vai ter vai ser que eu vou colocar depois dessa aula de hoje. Que vai ser a atividade referente a esse conteúdo. Então, São duas, professor? Foram duas até agora, né? A primeira atividade em relação a o que é filosofia, a palavra, e depois a segunda atividade sobre questões filosóficas e reflexão filosófica, né? Então vai ter só mais uma que é referente a essa aula. Então vão ser 3 atividades no total. No caso dos encontros síncronos, né? Ou não? Do total? É no total. No total é. No total. Isso, eu tô meio perdido em algumas matérias, algumas que é um pouco diferente de uma matéria para outra, né? Sim. Mas então tá bom, então, eu tava meio perdido. Então, no caso, vai ser só as 3 atividades suas só, né? Exatamente. Daquelas que eu deixo na plataforma. Tá. Então tá. Tá, Jair. Obrigado, professor. Então, até o momento, tem uma atividade lá na aula que eu falo sobre a palavra filosofia, né? Na aula 1, tem lá a atividade 1. Aí a atividade 2 eu já fiz separado, né? Coloquei um módulo separado. Até tem lá um desenhozinho, atenção, né? Atividade 2. E para atividade 3 eu vou fazer a mesma coisa. Tá? Eu vou liberar lá um quadrinho, atenção, atividade 3. A gente chega a atingir 10, no caso, na sua matéria? Não, a participação nas atividades, para mim, já é suficiente. Tá. Então, não... É claro que eu tô confiando que vocês não vão fazer de qualquer maneira, né? Sim. Mas a minha ideia nesse primeiro módulo, nesse primeiro momento, né, é que vocês tenham contato com a filosofia. Então, a minha ideia não é que vocês já a princípio tenham domínio de certos conceitos, né? É um primeiro contato. Então, as atividades é mais para fixação do conhecimento de vocês mesmo. Obrigado, professor. Mas tem que fazer, tá? Mas tem que fazer para eu poder lançar presença e saber que vocês estão frequentando o curso, tá? Então, o pessoal que não fez é importante fazer, tá bom? Tá bom. Valeu. Então, como eu estava dizendo, depois de hoje, a gente volta a se encontrar somente no módulo 3, tá bom? No módulo 2, vocês vão ter outras disciplinas.
E esse nosso módulo 1, ele equivale ao primeiro e segundo bimestres. Então, a nota de vocês, das atividades, vai nota para o primeiro e para o segundo bimestre, tá bom? É por isso que é importante que vocês façam as atividades, tá? E aí, no módulo 3, ou no retorno presencial, a gente não sabe ainda como é que vai ser, lá em setembro. O módulo 3 começa no finalzinho de setembro ou começo de outubro, o módulo 3. Então, como falta ainda muito tempo até lá, e muita coisa acontece no Brasil em 3 meses, então a gente vai conversando caso mude as coisas até lá, tá bom? Se você não conseguiu acompanhar alguma aula, eu deixo todas as aulas na plataforma, vocês podem assistir, né? Nossas aulas sempre são gravadas, e depois eu coloco o link, que eu coloco o vídeo também no YouTube. Então eu sempre coloco o link do vídeo para vocês assistirem no YouTube, o link da aula, tá bom? Não precisa dar like, não precisa ativar o sininho, não precisa se inscrever no meu canal, tá bom? Provavelmente depois que acabar esse período de aulas à distância, a minha vida de youtuber também vai se encerrar. Não tenho interesse em ficar famoso na internet, não. Ok, então hoje a gente vai falar sobre sentimentos filosóficos. Até agora a gente abordou a filosofia numa perspectiva muito de pensamentos, né? Crítica, reflexão, questionamento, sabedoria. A gente até falou um pouquinho de sentimento quando a gente conversou sobre o significado do amor em filosofia, né? Amor, ele é um sentimento, claro que é um sentimento, né? Então, a gente já viu que a filosofia, ela trabalha bastante com o pensamento, mas ali na sua origem tem um sentimento, né? Que é o amor, o sentimento de amizade, em relação ao conhecimento, em relação à sabedoria. Hoje eu queria trabalhar um pouquinho mais essa parte do sentimento, porque a gente também tem alguns sentimentos que nos levam a fazer filosofia, nos levam, digamos assim, a pensar na vida, né? Nós temos alguns sentimentos que fazem com que a gente haja sem pensar, por exemplo, a raiva, o medo, ou então a alegria. Quando a gente está tomado pela raiva, tomado pela alegria, tomado pelo medo, a gente age sem pensar, muitas vezes. Mas também tem sentimentos que levam a gente a ficar num momento mais pensativo, de olhar para a nossa vida, olhar para nós mesmos. Então, e alguns desses sentimentos os filósofos exploraram quando pensaram sobre o que é fazer filosofia. Então a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre esses sentimentos. Lá os primeiros filósofos, e aí eu falo aqui do Platão e do Aristóteles, os dois, lá no ano 400 antes de Cristo, isso mesmo, há 2.400 anos atrás, lá na Grécia, tanto Platão como Aristóteles, eles falaram que a origem da filosofia, o que levou as pessoas a começarem a filosofar, foi um sentimento de espanto e de admiração em relação ao mundo. E é uma palavra bastante importante que vocês, quando forem ler algum livro de filosofia, geralmente aparece essa palavra, que é tauma. Eu vou escrever aqui no chat. Tauma. Lá na aula escrita eu coloquei, né, tanto a citação do Platão como do Aristóteles.
E eles falam que o que levou as primeiras pessoas a filosofarem foi o espanto diante da natureza. Espanto não no sentido de que algo feio apareceu e a gente ficou assustado. Não é nesse sentido, não, né? É no sentido de maravilhamento, de assombro, tipo de uau! E esse maravilhamento, esse encantamento diante do mundo levou então com que as pessoas parassem para pensar sobre as coisas. É geralmente a nossa reação diante do desconhecido, diante do mistério. O mistério e o desconhecido, ele tanto pode nos dar medo, como aguçar a nossa curiosidade, chamar a nossa atenção. E a gente se sente seduzido pelo estranho, né? Pelo diferente, por aquilo que a gente não sabe. E o Aristóteles, ele fala uma coisa que é interessante, que ele fala assim, que o sentimento do espanto aconteceu quando os homens olharam para o céu e observaram as estrelas, observaram a lua e se espantaram com isso. A gente pode pensar, poxa, como assim? Olhou para o céu e se espantou. A gente está muito acostumado com os fenômenos da natureza, né? Com a chuva, com o vento, com o frio, com o calor. Mas se a gente parar para observar esses fenômenos da natureza, a gente vai ver que é algo bem estranho. Ainda que a ciência explique, continua bem estranho esses fenômenos. Pensa no fenômeno da chuva, que é água caindo do céu. Água que cai do céu. Ou então o fenômeno do vento. Da onde que vem o vento? Ontem eu fui levar o meu filho no médico, e aí a gente foi de bicicleta, era final da tarde, e aí eu fui pelo calçadão que tem aqui, pela orla, né? E a hora que eu entrei assim na orla, veio aquele vento vindo do mar. Falei, cara, eu saí só de camisa curta. Eu de bicicleta com aquele vento cortando. Da onde que vem o vento? Ele vem, passa e vai embora. Voltando à questão da chuva, né? É pior que a chuva. Tem o fenômeno do granizo, da chuva de pedra. Cai gelo do céu. Cai neve do céu. Como? Como que da nuvem sai gelo? Então, assim, quando a gente começa a parar para observar a natureza, a gente percebe um estranhamento, né? Que o mundo é um lugar bastante esquisito. Quem tem a experiência de ter filho, ou de criar uma criança, né? E acompanhar o crescimento de uma criança, é uma coisa, assim, maravilhosa, né? Ali no primeiro dia é um ser indefeso que só come, dorme. Depois de um tempo tá andando, tá falando, tá lendo e escrevendo. É maravilhoso, é uma coisa muito maravilhosa. Você vê um ser humano se desenvolvendo. Ou até mesmo quem tem um animal de estimação, desde bebezinho, e acompanha o desenvolvimento do animal. É uma coisa maravilhosa, né? E geralmente é isso que gera a paixão na gente
pelo animal de estimação ou pelo filho. É esse mistério da vida, do desenvolvimento da vida. Então, o Platão e o Aristóteles, eles falavam que a filosofia começa nesse espanto diante do mistério, que é a natureza, que é a vida. E a gente experimenta o espanto também em coisas do dia a dia. Por exemplo, na escola. Vamos falar aqui só entre nós? E não deixa vazar essa informação, é uma coisa íntima de nós. Mas estudar é uma coisa chata, né? Sim. Cá entre nós, estudar é chato. Tem um monte de conteúdos aí que não precisavam existir. Mas de vez em quando tem uma matéria, tem um conteúdo que chama a nossa atenção. Tipo assim, fala, nossa, isso é muito interessante. E aí acontece algo muito esquisito com a gente, que é a vontade de estudar. Essa matéria, esse conteúdo chamou tanto a nossa atenção que a gente, depois que acaba a aula ou num dia seguinte, em algum momento, a gente quer estudar, quer pegar o livro, a gente faz a atividade com vontade de fazer a atividade, porque aquele conteúdo gerou isso, esse espanto na gente. E a gente fica olhando para esse conteúdo, a gente quer aprender mais, porque nós estamos encantados por esse conhecimento. É também um movimento de quando a gente se apaixona por uma pessoa. A gente não se apaixona por pessoas que são estranhas a gente, né? Amor à primeira vista, assim, é muito coisa de filme, né? Porque, na verdade, o amor é sempre depois de uma 15ª, depois de alguns anos olhando, né? Mas, assim, vocês podem perceber que quando a gente se apaixona por alguém que é próximo a nós, primeiro a gente conhece a pessoa e ok. Uma pessoa é minha amiga, é meu amigo, é meu colega de trabalho. E de repente, do nada, acontece alguma coisa que a gente começa a prestar atenção naquela pessoa. E aí você não consegue desviar o olhar da pessoa, você sempre quer ficar olhando para ela. E você começa a ficar prestando atenção naquela pessoa, na maneira como ela sorri, como ela olha, como ela fala, no que ela gosta, no que ela não gosta. E começa a procurar nas redes sociais a pessoa. É isso, é o espanto, é a admiração que fisgou você. E aí você coloca o teu pensamento todo à disposição de querer conhecer essa pessoa. Então, tudo isso é o sentimento do tauma, que os filósofos falam, que é esse encantamento que nos leva a pensar sobre o fenômeno, sobre o objeto, sobre a pessoa, que é o que, numa linguagem comum, a gente chama de curiosidade. Né? É o espanto e a admiração que geram a curiosidade na gente. E é a partir da curiosidade que a gente então começa a pesquisar, começa a questionar, começa a refletir. É sempre a partir desse sentimento de espanto, de assombro, de admiração.
em relação a alguma coisa. Então esse é um primeiro sentimento filosófico, né, que os antigos filósofos já diziam. Um segundo sentimento, que também é bastante trabalhado pelos filósofos, por muitos filósofos, que é o sentimento de angústia. Angústia é esse sentimento de aflição, de ansiedade, de sentir-se preso diante de uma realidade, preso sem sentir que há escapatória, que nós podemos sair dessa situação. Então é uma aflição, a angústia. Aí, poxa, mas a angústia, um sentimento tão negativo, leva a gente a filosofar? É assim, se a gente pensar que geralmente a gente para pensar quando nós estamos tristes, né? Vocês podem perceber que geralmente a gente vincula, a gente liga estar pensativo a estar desanimado, a estar com tristeza. Geralmente, quando há algumas imagens de pessoas pensando, elas nunca estão com uma expressão feliz, né? Elas sempre estão assim, sérias, né? Ou então tristes, né? Meio cabisbaixo, assim. Geralmente, quando nós percebemos alguém pensando na vida, quando alguém está pensando, está reflexivo, a gente pergunta se está tudo bem. Está tudo bem com você? Aconteceu alguma coisa? Aí a pessoa diz, não, eu só estou pensando. Estou pensando na vida. Mas, né? Mas a gente liga a ideia de pensar na vida como tristeza, né? Por quê? Porque geralmente quando a gente está alegre, a gente não está muito parado para pensar, né? A gente está sempre empolgado, está sempre fazendo alguma coisa, está sempre ligado nos 120 quilômetros por hora, né? Sempre na correria, animado. Então a gente não tem tempo para pensar, porque a gente está muito ocupado em estar feliz, estar alegre. E quando a gente está triste, então é como se a gente precisasse parar para entender o que está acontecendo. Então, geralmente, o pensamento, né, a tarefa de pensar é muito ligado à ideia de tristeza. E aí, claro, eu discordo muito, porque eu acho que já deu para mostrar que quando eu estou dando aula, eu sempre estou, pelo menos imagino, né, que eu transpareça isso. Eu estou com uma expressão feliz, né? Porque pensando eu sou feliz, eu fico muito feliz pensando. E refletindo, né? Enfim. Mas então a angústia, mas, né, geralmente as pessoas vinculam pensar a um sentimento triste. E a angústia é um sentimento que tem muito assim um caráter de fazer com que nós nos voltemos para dentro da gente e pensemos a respeito da nossa vida, do mundo,
do que nós queremos, do que nós fizemos até o momento, essa aflição diante da vida. A angústia, ela não tem um objeto para onde ela se direciona. Não é igual a raiva, né? Eu tenho raiva de alguém, eu tenho raiva de alguma coisa, eu tenho raiva de algum time de futebol. Não é igual o amor. Eu amo alguém, eu amo alguma coisa. Não é igual a inveja, que eu invejo alguém. A angústia não tem um objeto. A angústia, o objeto da angústia é a vida. É a vida. É a vida que nos angustia. É a vida. A angústia é um aperto no peito que a gente sente em relação ao momento da vida. Então, por isso que a angústia ela é filosófica, né? Porque a angústia está relacionado a tudo que acontece na vida. Um dos filósofos que mais pensou a angústia, teve vários que pensaram, né? Aí na aula, lá na aula escrita, eu cito um, que é um filósofo francês chamado Sartre, Jean-Paul Sartre. Ele é um filósofo existencialista, que a gente chama, que fez a filosofia dele depois das guerras mundiais, das duas grandes guerras mundiais. E esse período da história, principalmente na Europa, é um período marcado por muito pessimismo. Porque vocês imaginam, no intervalo de 20 anos, a Europa enfrentou duas guerras de todos os países, né? Que afetou todos os países, né? De lá. Então, destruiu a Europa, muitas pessoas morreram. E a Europa era um lugar até então considerado modelo de civilização, né? Primeiro mundo, da cultura, né? E de repente tiveram duas guerras assim que acabaram com a Europa. Então foi muito pessimismo, né? Um momento de muito pessimismo na Europa. E o Sartre, ele foi um jovem que lutou na guerra, na Segunda Guerra, né? E depois que passou a guerra, ele começou a pensar sobre qual é o sentido da vida humana, né? Depois de ter passado por tudo aquilo que os europeus passaram, qual é o sentido da vida, né? E aí o Sartre, então, ele é um filósofo que ele é ateu, né? Ele é um filósofo que não acredita em Deus. E então, ele acha que ele defende a ideia, né, de que não existe nada que dá um propósito para a nossa vida. Não existe um Deus que dá um sentido para a vida, não existe uma essência humana que dá sentido para a vida, não existe uma natureza que dê sentido para a vida. Não existe. Tanto que o livro mais famoso, o livro mais importante desse filósofo, se chama O Ser e o Nada. Né? O ser é o eu. Eu diante do nada. Não tem nada. E
E aí na filosofia do Sartre, ele fala que quando nós nos damos conta deste nada, que não tem nada, nós nos sentimos abandonados no mundo. Nós nos sentimos largados no mundo, porque não tem nada, ninguém a recorrer. Né? Não tem um Deus, não tem uma essência. E aí ele fala então que é quando a gente tem percepção destinada dessa sensação, quando a gente percebe que nós estamos sozinhos no mundo, isso dá angústia. Isso gera angústia na gente. E angústia também por esse sentido de abandono, mas também angústia porque a gente percebe que, como não tem nada que determina a nossa vida, nós estamos condenados a ser livres. Essa é uma frase muito importante do Sartre. Ele fala que todos nós estamos condenados a sermos livres. Então, como não tem... Isso na perspectiva do Sartre, tá? Eu trouxe o Sartre para a gente poder pensar a angústia, tá? Mas também eu coloquei um vídeo de um filósofo chamado Kierkegaard, que ele é um filósofo que fala da angústia, mas ele é cristão, tá? Vocês não acharem que eu tô querendo desviar vocês, tá bom? Então, para conhecer o Kierkegaard, vocês assistam o vídeo da aula, tá? Que é o vídeo que tem lá na aula. Então, o Sartre fala que por não ter um Deus que dá um sentido para a nossa vida, e como não tem uma natureza que dá um sentido para a nossa vida, então nós somos totalmente responsáveis pelas nossas escolhas. E quando a gente percebe essa responsabilidade que a gente tem, isso também dá angústia, porque você percebe que você é totalmente responsável pela vida que você constrói, a sua vida, mas também você é responsável pela vida das outras pessoas, porque quando você escolhe, você também afeta a vida de outras pessoas. Vamos pensar aqui no exemplo, na vida do Sartre, que ele viveu num período de duas guerras. Se perguntasse para a população da Europa quem queria guerra, certamente 99% da população não queria guerra. As guerras começam aonde? Aonde que as guerras começam? As guerras começam nos escritórios dos governantes. Porque um governante quer aumentar o território do seu país, então quer invadir outro. Ou então um governante, ele tem preconceito com um determinado grupo social, uma determinada etnia, e quer então causar o fim dessa etnia. Ou o governante, ele defende uma determinada religião e acha que essa religião tem que se impor às outras. E nós, que estamos fora desse jogo político, a gente só quer continuar vivendo. Só que existem uns mecanismos que se chamam de alistamento obrigatório, a gente é obrigado a ir para o exército, se o governante chama, e a gente vai. Então, quando o governante escolhe fazer a guerra, e essa escolha dele afeta milhões de pessoas.
afeta milhões de pessoas. Então, quando a gente percebe isso, que nós somos responsáveis por aquilo que nós escolhemos, o peso dessa responsabilidade também causa angústia na gente. E também, uma outra coisa que causa angústia, segundo Sartre, é a perspectiva de que a gente sempre está escolhendo. Mesmo quando a gente escolhe não escolher, a gente fez uma escolha. Então escolher é muito ruim. É muito ruim ter que escolher. Pensa, quando você vai comer uma pizza e vem o cardápio, e lá no cardápio tem 20 sabores de pizza. Você vai no self-service, e aí no self-service tem comida mineira, tem churrasco, tem comida japonesa, tem massas. Caramba! Netflix. Quem tem Netflix? Ai, quero ver um filme hoje. 1 milhão de coisas para escolher. Quem tem TV a cabo? Ai, hoje eu vou ficar vendo televisão. O controle gasta de tanto que você fica procurando alguma coisa para assistir. É tanta coisa para escolher que você acaba não escolhendo nada. Não é assim? Então isso dá angústia. Ter que escolher toda hora. Angustia, dá um cansaço. Então, dá uma aflição. A gente fica aflito diante disso. Só que aí, na filosofia, a gente acha que o sentimento de angústia é uma boa oportunidade para a gente pensar. Ao invés da gente ficar desesperado diante da vida e das escolhas, é uma oportunidade da gente parar e pensar sobre as escolhas, sobre a nossa vida, sobre como a gente está vivendo. Então, a angústia, ela coloca a vida como um problema para a gente, mas não problema no sentido de incômodo, mas problema como algo para a gente pensar e para a gente tentar encontrar respostas. Então, a angústia é essa oportunidade de se conhecer e tentar construir uma vida boa para a gente e para quem convive com a gente. Então, o espanto, a angústia e um outro sentimento também é o sentimento da dúvida. A dúvida tem um aspecto racional de pensamento. Por exemplo, quando você está fazendo uma prova e aí tem 2 opções para você, né? Você fica na dúvida entre as 2 opções. Então, esse é um lado do raciocínio, né? Digamos assim, do pensamento. A dúvida enquanto pensamento. Mas também tem a dúvida enquanto sentimento, né? Quando você não está seguro a respeito de alguma coisa. Quando você não tem certeza a respeito de alguma coisa. E a dúvida também, a gente não trata a dúvida como ela deveria ser tratada, né? A gente geralmente olha para a dúvida com olhos
negativos, com olhos de reprovação, né? Porque, por exemplo, né, se uma pessoa se mostra com dúvida, geralmente as pessoas pensam que essa pessoa ela é uma pessoa insegura, é uma pessoa que não tem posição, né? No, no, Na religião, muitas vezes, a dúvida ela é tratada como falta de fé, como descrença. Então, você não pode sentir dúvida, né? Você não pode se sentir inseguro, porque se você tem fé, né? Se você tem fé, você não pode, né, ter esse sentimento de insegurança, né? No ambiente profissional, por exemplo, se o líder ele demonstra insegurança, ele se sente ameaçado, então ele jamais demonstra que talvez ele não saiba o que está fazendo ou não tenha certeza, né? Então a gente sempre espera do chefe uma posição firme, né? Uma certeza absoluta, né? Mas na verdade a dúvida ela também na verdade, é a partir da dúvida que a gente pode ter conhecimentos. Porque a dúvida é justamente essa abertura para a aquisição de novos saberes, e também a dúvida ajuda a gente a testar se aquilo que a gente pensa está certo ou não. Porque se você acha que você está certo, você não ouve ninguém, você não recebe crítica nenhuma, né? Porque você está certo. Só que nenhuma certeza ela vem se você não testa esse pensamento, se você não testa essa ideia. É preciso testá-la para saber se ela está correta ou não. Não adianta você achar que está certo porque faz sentido na tua cabeça e ok, se na minha cabeça faz sentido, então está certo. Não é assim que funciona, né? Então a dúvida também é esse sentimento que se coloca na gente, que se apresenta como uma possibilidade da gente saber se nós estamos certos ou se nós estamos errados, e também como uma possibilidade da gente aprender mais coisas a partir daquilo que a gente está inseguro, que a gente não tem certeza. Quando a gente acredita que ninguém é dono da verdade, nem a gente só pode defender essa ideia se a gente tem uma boa relação com a dúvida. Porque se você acha que não é dono da verdade, que você está sempre em busca dela, então você precisa estar constantemente colocando em dúvida aquilo que você sabe. Vejam bem, colocar em dúvida não é dizer que está errado. A gente confunde às vezes isso também, né? Você duvidar é já colocar ali um carimbo de que tal coisa está errada. Não é. Porque você pode estar colocando em dúvida para justamente reforçar o acerto daquela ideia, aquela verdade, né? Eu acho interessante. Tem aquela parte da Bíblia, né, do Tomé, não tem? Que o Tomé não acreditou que Jesus tinha ressuscitado, né? E
E geralmente as pessoas olham para esse relato da dúvida do Tomé como algo negativo, né? Que os apóstolos foram lá, falaram para o Tomé que Jesus tinha ressuscitado, e o Tomé falou: eu só acredito vendo. Não sei se ele falou, eu só acredito vendo, mas não sei. Mas é mais ou menos isso. E aí as pessoas, ai, que absurdo, Tomé. Mas não, o que acontece? Jesus foi lá, se apresentou para Tomé, mostrou lá, né, o lado, olha, Tomé, sou eu, olha aqui, o meu ferimento. Sou eu ressuscitei mesmo. Tomé duvidou e não foi para o inferno. Ao contrário, Jesus foi lá e deu a prova que ele queria. Né? Para mim isso é totalmente positivo, coisa linda. Tomé duvidou e foi lá. Jesus falou assim, olha, bem-aventurado é aquele que crê sem ver. Mas quem precisa ver, tá bom, tá ok, não tô renegando. Jesus foi lá e pão, se mostrou. Né? Tomé não foi castigado porque duvidou. Né? Então é isso, a gente tem que olhar para a dúvida com mais amizade. Né? A dúvida ela não é uma adversária, a dúvida não é uma inimiga. Pelo contrário, a dúvida ela se coloca na gente porque a gente está precisando saber mais. É por isso que a dúvida surge. Se você tem dúvida, é porque você precisa conhecer um pouco mais. E isso é ótimo. Isso é ótimo. Perceber que você precisa conhecer algo mais te dá mais segurança para você fazer as escolhas. É isso, a dúvida serve como esse alerta. Calma, calma. Pensa mais um pouco. Estuda mais um pouco. Conheça mais um pouco. É isso que a dúvida faz. Então, 3 sentimentos que tocam a gente e abrem as portas para a gente filosofar. O espanto, a admiração, a angústia diante da vida e a dúvida. A dúvida. Esses 3 sentimentos levam a gente a refletir, levam a gente a questionar, levam a gente a analisar, a ser críticos. E se a gente se dá bem com esses 3 sentimentos, então a gente também consegue ter o philos, que é o amor pela sabedoria. Esse amor, ele vai nascer a partir de uma boa convivência com a dúvida, com a angústia e com o espanto e a admiração. Porque o amor, né, gente? O amor é mar revoltoso, muitas vezes. O amor nem sempre é uma calmaria. O amor também tem os seus momentos de tempestade. Então, o amor filosófico, ele é muito bonito, mas ele convive com a dúvida, com a angústia e com o espanto diante das coisas. Então, com isso, nós encerramos a primeira parte da nossa disciplina. Espero que eu consiga ter mostrado um pouquinho para vocês como a filosofia trabalha, como ela funciona, né? E talvez também passado um pouco no meu entusiasmo
para vocês a respeito de pensar. Eu não acho que pensar é uma coisa triste, e eu não penso só quando eu estou triste. Pensar me faz bastante feliz e alegre. Também porque paga minhas contas, né? Isso ajuda, né? E é isso. Alguém quer comentar alguma coisinha? A gente já chegou 8 horas. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguma dúvida? Não? Então é isso. Fiquem bem, se agasalhem, porque vai ficar frio até final de semana. Qualquer coisa me escrevam e a gente se vê no módulo 3. Tá bom? Tchau, tchau. Valeu, professor. Boa noite aí. Boa noite, pessoal. Valeu, professor. Boa noite. Abraço.